Teu coração já disparou do nada? Você já sentiu ele falhar, bater estranho, descompassado? Ou você tem aquela sensação de vez em quando que o coração vai sair pela boca? Presta atenção no que eu vou te falar agora. Muita gente na hora pensa, deve ser ansiedade, deve ser estresse, eu só preciso descansar. E sim, pode ser ansiedade, pode ser estresse, mas nem sempre é só isso. Existe um fator clínico que muita gente esquece, que pode deixar o coração mais irritado, mais instável e mais propenso a dar esses batimentos fora do compasso. Esse fator é o magnésio baixo. Mas calma, não é para você pausar esse vídeo e sair comprando magnésio agora, porque é aqui que mora o perigo. Nem toda palpitação é falta de magnésio, e nem todo mundo que sente o coração disparar deve sair tomando suplemento. O que a ciência mostra é mais sério do que isso. O magnésio participa da eletricidade do coração. Ele ajuda a regular os impulsos elétricos que fazem o coração bater no ritmo certo. Quando ele está baixo, ou quando o corpo perde magnésio, seja por remédio, pelo intestino ruim, pelo álcool ou pela má absorção, o músculo do coração pode ficar mais irritado e aí aparecem mais extrasístoles, sensação de falha, batimentos irregulares, e em alguns casos, maior risco de arritmia mesmo. Então hoje eu vou te mostrar, com base em evidências, como o magnésio atua no coração, o que os estudos realmente mostram, quais alimentos são ricos nesse mineral, quando faz sentido aí você suplementar e principalmente, quando é que a palpitação é um sinal de alerta e precisa de avaliação médica. Eu sou o Dr. Roberto Iano, médico, cardiologista aqui da Indaiatuba. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, porque isso ajuda muito o nosso trabalho a crescer e permite que a gente continue fazendo vídeos importantes como esse. Já deixa o like e fica comigo até o final, porque o que eu vou falar pode mudar a forma como você entende as suas palpitações. Qual a relação entre magnésio e palpitações? Para entender essa relação, primeiro você precisa entender uma coisa. O coração não bate do nada. Ele funciona através de impulsos elétricos extremamente organizados. Cada batimento depende de uma comunicação perfeita entre os minerais, como sódio, potássio, cálcio e magnésio. É como se o coração tivesse uma rede elétrica interna. Quando essa rede está equilibrada, o ritmo tende a ser organizado. Mas quando alguns desses eletrólitos se alteram, essa eletricidade pode ficar instável. E o magnésio entra exatamente aí. Ele atua como cofator de várias reações no organismo e participa da regulação dos canais iônicos, especialmente os canais ligados ao cálcio e ao potássio. Falando de um jeito mais simples, o magnésio ajuda a célula cardíaca a não disparar de forma desordenada. Ele organiza a condução elétrica do coração. Aí alguém pode pensar, doutor, então ele é muito importante mesmo. Vou começar a tomar magnésio hoje mesmo. Calma aí, pessoal, vou explicar. Quando o magnésio está baixo, a célula do coração pode ficar mais excitável. Ele pode ficar mais sensível, mais propensa a disparos então fora de hora. Isso pode facilitar extrasístoles, sensação de falha no peito e piorar a estabilidade elétrica do coração. Isso costuma acontecer principalmente quando existem outros gatilhos junto, como potássio baixo, desidratação, uso de diuréticos, ingestão abusiva de álcool, doença cardíaca estrutural ou uso de medicamentos que prolongam o intervalo QT no eletrocardiograma. E é por isso que o magnésio aparece em protocolos, então, de diretrizes de arritmia. Quando o eletrocardiograma mostra uma arritmia específica e grave, chamada torsade de Pointes, por exemplo, que é uma forma de taquicardia ventricular polimórfica, aí o sulfato de magnésio, direto ali na veia, entra como tratamento de urgência. E o mais interessante, às vezes ele é usado até mesmo quando o magnésio no sangue está normal. Então realmente, o magnésio tem efeito elétrico real no coração. Não é modinha de suplemento, não é conversa de internet. Existe uma fisiologia por trás. Mas agora vem a parte mais importante, porque a gente precisa separar a ciência do exagero. O que a evidência real mostra? O magnésio baixo se associa então ao maior risco de arritmias em alguns estudos observacionais. A gente sabe, por exemplo, que níveis mais baixos de magnésio sério estão associadas a um maior risco futuro de fibrilação atrial, por exemplo. E a gente sabe que a suplementação de magnésio pode reduzir extrasístoles em alguns pacientes. Tem alguns estudos em pacientes com extrasístoles sintomáticas mostrando melhora dos sintomas e redução da carga de extrasístole com magnésio oral. Um exemplo clássico na literatura é o uso de magnésio pidolato em pacientes, por exemplo, com palpitação por extrasístoles. Em parte dos participantes, houve redução das ectopias e melhora dos sintomas. Mas presta atenção, isso não quer dizer que o magnésio cura palpitação para todo mundo. Quer dizer que em pacientes selecionados, principalmente naqueles com baixa ingestão de magnésio, ou que têm perdas gastrointestinais, ou que estão em uso de diurético, ou que têm deficiência comprovada nos exames, a reposição
pode ajudar. Também foi visto que em cirurgia cardíaca, o magnésio pode reduzir a fibrilação atrial no pós-operatório. Vários estudos avaliaram a administração então de magnésio depois de cirurgias cardíacas. Em muitos deles, houve redução da fibrilação atrial pós-operatória. E lógico, né, pessoal, em pacientes com arritmia, os distúrbios hidroeletrolíticos devem ser sempre pesquisados e, quando alterados, eles devem ser corrigidos. Isso inclui, então, a dosagem do magnésio. Então, toda palpitação é falta de magnésio? Primeira coisa, pessoal, palpitação é um sintoma, é sentir o coração. Então, ele não é diagnóstico. Você sentir o coração bater estranho não significa automaticamente que você está com falta de magnésio. Palpitação pode acontecer por ansiedade, estresse, excesso de cafeína, uso de energético, pelo álcool, pela desidratação, por uma anemia, hipertireoidismo, febre, pelo uso de alguns medicamentos e, lógico, por arritmias, como nas extrasístoles, na fibrilação atrial, nas taquicardias. Percebe então como é que a lista é grande? Por isso, o erro é simplificar demais. O erro é falar, sentiu palpitação? Vai lá e toma um magnésio. Não é assim que a medicina funciona. A atitude correta é sempre investigar. Agora, quem tem mais chance de ter deficiência de magnésio? Aquele paciente que tem diarreia crônica, aquele paciente beberrão, pessoas que se alimentam mal, pessoas que têm o diabetes mal controlado, pessoas que usam omeprazol aí há muitos anos, por exemplo, pacientes que fizeram cirurgia bariátrica. Nesses cenários, o magnésio deve ser sempre solicitado, porque ele pode estar participando do problema junto com os outros eletrólitos. E aí, nesse caso, principalmente o potássio. Onde encontra o magnésio? Agora, se você quer melhorar a sua ingestão de magnésio pela alimentação, o caminho começa com comida de verdade. Você encontra magnésio nas sementes, como na semente de abóbora, chia, linhaça, gergelim. Também encontra em castanhas, como a castanha do Pará, amêndoas, castanha de caju, nas nozes, nas leguminosas, como feijão, lentilha, grão de bico, ervilha, nas verduras verdes escuras, como couve, espinafre, na selga, nos grãos integrais, como na aveia, o arroz integral e a quinoa, no chocolate amargo, no abacate. Então olha aí quanta opção de magnésio direto da comida. Agora, quem vive à base de ultraprocessados, pão branco, doces, refrigerantes, bolacha, salgadinhos e quase não come nada ali de comida de verdade, tende a ingerir então menos magnésio. E aqui entra uma reflexão importante, que a pessoa fica comprando suplemento à toa e o prato dela está completamente pobre em magnésio. Qual que é o sentido disso, pessoal? Antes de pensar em cápsula, olha então para a tua alimentação. E quando suplementar? Hoje em dia está todo mundo na modinha do magnésio. Chega paciente no consultório tomando magnésio para dormir, magnésio para cãibra, magnésio para ansiedade, para memória, magnésio para palpitação e muitas vezes sem exame, sem indicação, sem acompanhamento, só porque viu alguém falando na internet. Mas suplementação tem que ter critério, não é para suplementar porque você teve ali uma palpitação isolada, por exemplo. Você vai suplementar só se tiver realmente com magnésio baixo, senão não tem o porquê tomar. Então nada de comprar magnésio sem falar antes com o seu médico, tá? Por exemplo, quem tem doença renal tem que ter muito cuidado, porque o excesso de magnésio pode se acumular no corpo. Cuidado também, às vezes você nem sabe, mas você está tomando um monte de suplemento diferente que tem magnésio. Tem gente tomando multivitamínico, magnésio isolado, suplemento para o sono, suplemento para o intestino, e nem sabe que está repetindo o uso do magnésio várias vezes. Pessoal, nenhuma diretriz séria diz que o paciente com palpitação deve tomar magnésio. Mais uma vez, o raciocínio correto é investigar a causa, corrigir o que tiver alterado e tratar então de forma individualizada. Sinais graves da palpitação. Agora presta atenção nessa parte, porque ela é mais importante. Palpitação nem sempre é perigosa, mas algumas palpitações acendem o sinal vermelho. Se a tua palpitação vem com desmaio, sensação de desmaio, dor no peito, falta de ar, sudorese fria ou uma tontura intensa, isso tem que ser avaliado com prioridade. Principalmente se você tem histórico familiar de morte súbita ou se você já tem alguma doença cardíaca. Nesse caso, você precisa fazer avaliação com um bom cardiologista. E muitas vezes, além da consulta, é necessário fazer um eletrocardiograma, um Holter, exames de laboratório, dependendo do caso, um ecocardiograma ou até uma ressonância cardíaca. Em caso de sintoma, a gente sempre tem que descartar arritmia grave nesse tipo de paciente. Pode ser ansiedade? Pode. Pode ser café, álcool, desidratação, noite mal dormida? Pode. Pode ser falta de algum mineral, como magnésio ou potássio? Também pode. Mas pode ser também uma arritmia de verdade, como uma fibrilação atrial, uma extrasístole ventricular. Ou seja, pode ser algo maligno também. Então o cardiologista sempre vai correr atrás. Para finalizar, vocês viram? O magnésio não é remédio mágico para palpitação,
mas também não é um detalhe irrelevante. Ele é um nutriente importante para a estabilização elétrica do coração. Mas antes de tomar magnésio por conta própria, conversa com o teu médico. Veja se realmente existe alguma indicação para você. Tenho certeza que a maioria de vocês está tomando magnésio aí sem necessidade e sem indicação médica. Então eu quero saber de você. Você sente palpitações? Você já suplementa magnésio? Foi por indicação médica ou você começou por conta própria? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber. E compartilhe esse vídeo com aquela pessoa que sente o coração disparar e acha que é sempre ansiedade. Ou com aquela amiga que gosta de comprar suplemento à toa. Eu vou ficando por aqui, o recado de hoje é esse. Um grande abraço e até a próxima.